Capítulo 22. O verão estava a chegar ao fim com os primeiros alvores de outono. O dia de São Miguel já lá ia, mas nesse ano as colheitas estavam atrasadas e havia searas ainda por ceifar. Mr. Linton costumava ir muitas vezes com a filha assistir à ceifa, por lá se demorando até ao anoitecer, até ao carregar dos últimos molhos, e, como a noite chegava fria e úmida, o meu patrão acabou por apanhar uma forte constipação, persistente e teimosa, que lhe atacou os pulmões, retendo-o em casa todo o inverno quase ininterruptamente. A pobre Cathy, abalada com o seu desaire amoroso, andava consideravelmente mais triste e melancólica desde o sucedido, pelo que o pai a aconselhara a ler menos e a fazer mais exercício. Vendo-a privada da companhia do pai, achei ser meu dever substituir a sua ausência, mas revelei-me bem fraca substituta, pois se, por um lado, os meus afazeres do dia a dia não me deixavam mais que 2 ou 3 horas para lhe fazer companhia, por outro, era óbvio que a minha presença lhe agradava menos que a do pai. Foi numa tarde de outubro, ou talvez dos começos de novembro, uma tarde fria e chuvosa, em que os prados e as veredas gemiam com a restolhada das folhas mortas e molhadas, e o céu azul glacial se cobriu subitamente de esguias nuvens negras, vindas do poente, que pressagiavam borrasca. Pedi à minha menina que desistisse do passeio, pois de certo a chuva não tardava por aí, mas ela não me atendeu. Bem contra a minha vontade, pus o capote pelas costas e peguei no guarda-chuva para acompanhar num passeio até ao fundo do parque, como era seu hábito sempre que se sentia deprimida, o que invariavelmente acontecia quando o pai piorava, não que ele se queixasse, mas era fácil de adivinhar pelo seu crescente mutismo e semblante melancólico. Cathy caminhava acabrinhada, sem querer saber de saltos nem correrias, embora o vento gelado a convidasse a ensaiar uma corrida. Por diversas vezes, olhando-a dissimuladamente, a vi erguer a mão e passá-la pelo rosto. Olhei em redor à procura de alguma coisa que a pudesse distrair. De um lado do caminho erguia-se uma barreira de terra orlada de aveleiras e carvalhos raquíticos em instável equilíbrio, com as raízes meio descobertas, a terra estava demasiado solta para agarrar os carvalhos, e o vento fizera vergar alguns quase na horizontal. Durante o verão, Miss Cathy adorava trepar a estas árvores e sentar-se nos ramos, deixando-se ficar a baloiçar a 20 pés do chão, enquanto eu, apesar de achar graça à sua agilidade e alegria de criança, não me coibia de lhe dar um raspanete sempre que a via empoleirada, dando-lhe no entanto a entender ao mesmo tempo que não precisava de descer. E ela lá ficava até a hora do jantar naquele berço embalado pela brisa, a entoar velhas canções que eu lhe ensinara ou a ver os passarinhos darem de comer aos filhos e ensinarem-nos a voar, ou então, aninhava-se de olhos fechados na ramada, entre o sonho e a meditação, tão feliz que não sei exprimi-lo por palavras. "Olhe, menina!" exclamei, apontando para uma reentrância por debaixo da raiz de uma árvore retorcida. Ainda não chegou o inverno. Estou a ver ali uma flor, a última daquele manto lilás de campainhas que em julho cobria os socalcos verdejantes. Não quer ir lá apanhá-la, para mostrar ao seu pai? Cathy contemplou demoradamente a florinha solitária que estremecia no seu esconderijo e, por fim, respondeu. Não, não a vou tirar dali. Tem um ar tão triste, não achas, Ellen? Pois tem, quase tão frágil e definhada como a menina, com essas suas faces tão descoradinhas. Dê cá a mão e vamos fazer uma corrida. Está tão fraquinha que até eu a consigo acompanhar. Não me apetece, disse ela, continuando a caminhar vagarosamente, apenas se detendo aqui e além a olhar pensativa ora para o musgo, ora para algum tufo de erva seca, ora para algum cogumelo garridamente alaranjado que despontava entre o amontoado de folhas amarelecidas. E, volta não volta, lá levava ela a mão à cara. Catherine, por que chora minha lindinha? Perguntei, aproximando-me dela e enlaçando-a. Não vale a pena chorar só porque o seu pai está constipado. Devia dar graças a Deus por não ser coisa pior. Ela, ao ouvir estas palavras, não conseguiu reter as lágrimas e respondeu, com a voz embargada pelos soluços. Vai ser muito pior,
eu sei, lamentou-se. E que vai ser de mim quando o Papa e tu me deixarem e eu ficar sozinha? Não consigo esquecer as tuas palavras, Ellen, não me saem da cabeça. Como toda a minha vida se modificará, como será triste o mundo quando tu e o Papa morrerem. Sabe-se lá se não é a menina que morre primeiro. Atalhei. Não se deve pensar nas coisas mais. Vamos desejar que passem ainda muitos e muitos anos até um de nós morrer. O patrão é novo e eu sou forte e ainda não cheguei aos 45 anos. A minha mãe viveu até aos 80, sempre rige até ao fim. Suponha que Mr. Linton dura até aos 60, para isso ainda faltam mais anos do que os que a menina tem de idade. Então não é uma tolice chorar por uma desgraça que só vai acontecer daqui a mais de 20 anos? Mas a tia Isabela era mais nova que o Papa. Argumentou, voltando para mim os olhos, esperançada, à procura de nova consolação. A tia Isabela não nos tinha, nem a si nem a mim, para cuidarmos dela, expliquei. Não era feliz como o patrão e, por isso, não tinha tantas razões para viver. O que a menina tem de fazer é cuidar bem do seu pai e alegrá-lo mostrando-se também alegre, e evitar dar-lhe desgostos. Preste atenção, Cathy, não lhe vou mentir. O que o poderia matar era a menina ser rebelde e leviana e alimentar uma afeição tonta e fantasiosa pelo filho de um homem que ficaria radiante se visse o seu pai na sepultura, ou deixá-lo perceber que a menina não se conformou com a separação que ele achou por bem impor-lhe. A única coisa com que eu não me conformo é com a doença do Papa, replicou a minha companheira. O resto não se lhe pode comparar. Ouve bem, Ellen, nunca, nunca mais, enquanto estiver no meu juízo perfeito, eu farei ou direi alguma coisa que o magoe. Amo-o mais do que a mim mesma. Sei que assim é porque rezo todas as noites para que Deus o leve primeiro a ele, para lhe poupar o sofrimento. Prefiro ser eu a sofrer. Isto prova que o amo mais do que a mim mesma. Bonitas palavras, volvi eu. Mas é preciso que os atos lhes correspondam. E, quando ele se restabelecer, lembre-se de que não nos devemos esquecer das promessas feitas nas horas de aflição. Enquanto assim conversávamos, fomos-nos aproximando de um portão que dava para a estrada. A minha menina, de novo transbordante de alegria, trepou para cima do muro, sentou-se lá no alto e pôs-se a colher as bagas escarlates dos ramos mais elevados das roseiras bravas que sombreavam a berma do caminho. Dos ramos mais baixos as bagas haviam já desaparecido, e aos de cima só os pássaros conseguiam chegar, isto é, os pássaros e a minha Cathy, na posição em que se encontrava. Porém, ao esticar-se mais para as apanhar, deixou cair o chapéu e, como o portão estava fechado à chave, resolveu saltar para a estrada para o ir apanhar. Recomendei-lhe que tivesse cuidado para não cair e ela desapareceu num abrir e fechar de olhos. Contudo, o regresso revelou-se tarefa bem mais espinhosa. As pedras eram lisas e cimentadas e os ramos das roseiras e das silvas não facilitavam a subida. Eu, feita tola, só me apercebi disso quando a ouvia rir e a gritar do lado de lá. Ellen, tens de ir buscar a chave, senão tenho de ir de volta até a casa do caseiro. Por este lado não consigo escalar o muro. A menina não saia daí, respondi. Tenho aqui o chaveiro e talvez alguma destas chaves dê. Se não der, então vou buscar a outra. Catherine entretinha-se a dançaricar para trás e para frente diante do portão, enquanto eu ia experimentando, uma a uma, todas as chaves grandes, mas cheguei à última e nenhuma abriu. Assim, voltei a recomendar-lhe que não saísse de onde estava e preparava-me já para ir a casa numa corrida, quando um som me fez parar. Era o trote de um cavalo. Cathy parou de dançar e, no minuto imediato, o cavalo parou também. Quem é? Perguntei, baixando a voz. Ai, Ellen, quem me dera que pudesses abrir o portão, respondeu ela, aflita, falando também baixinho. Olá, Miss Linton! Bradou uma voz, a do cavaleiro. Bons olhos a vejam. Não tenha pressa de entrar, pois quero pedir-lhe uma explicação que de certo não se furtará a dar-me.
Eu não falo consigo, Mr. Atif, retorquiu Catherine. O Papa diz que o senhor é diabólico e que nos detesta a todos, e a Ellen diz o mesmo. Isso agora não vem ao caso, vociferou Atif, pois era dele que se tratava. Eu não detesto meu filho, que eu saiba, e é por ele que lhe peço um pouco de atenção. Sim, sim, bem pode corar. Não é verdade que há 2 ou 3 meses costumava mandar cartinhas de amor ao Linton? Era só para se divertir, não era? Deviam apanhar os dois uma boa sova, especialmente a menina, por ser a mais velha e a menos ajuizada, ao que parece. Tenho todas as suas cartas em meu poder e, se começar com impertinências, manda entregá-las ao seu pai. Presumo que se tenha fartado e atirado o devaneio para trás das costas, não é assim? Pois fique sabendo que atirou também o Linton para as ruas da amargura. Ele está seriamente apaixonado por si, tão certo como eu estar vivo, não tarda a morrer por sua causa, está com o coração despedaçado, não em sentido figurado, mas de uma forma bem real. E embora o Areton tenha feito dele o bobo da festa nestas últimas 6 semanas, e eu tenha tomado medidas mais drásticas para ver se o faço sair do torpor em que se encontra, o certo é que piora de dia para dia e estará debaixo dos torrões antes do próximo verão. A menos que a menina o cure. Como pode o senhor mentir tão descaradamente à pobre criança? Gritei eu do lado de dentro. Siga o seu caminho. Não sei como pode inventar tantas aldrabices. Olhe, Miss Cathy, eu vou arrombar a fechadura com uma pedra. Não acredite nesse chorrilho de disparates. Julgue a menina por si mesma se é possível alguém morrer de amor por uma estranha. Não sabia que havia ouvidos à escuta. Resmungou o velhaco, vendo-se desmascarado. Minha cara Mr. Dean, gosto muito de ti, mas desagrada-me esse teu jogo duplo. Acrescentou em voz alta. Como pudeste afirmar que eu detestava a pobre criança? E inventar histórias mirabolantes para afastares da minha casa? Catherine Linton, só o nome já me enternece. Minha querida, estarei ausente durante toda esta semana. Vá lá e verá se falei ou não verdade. Faça isso por mim, minha querida. Imagine o seu pai no meu lugar e o Linton no seu, e pense que ideia faria do seu namorado, se ele se negasse a dar um passo para consolar, mesmo depois de o seu próprio pai lhe ter pedido. E por favor não faça a asneira de cair no logro dela. Juro pela minha salvação que o Linton acabará por morrer e que ninguém a não ser a menina lhe poderá valer. A fechadura cedeu finalmente e eu saí para a estrada. Juro que o Linton está a morrer, repetiu Atif, fitando-me duramente. O desgosto e a desilusão estão a levá-lo à morte. Se não queres que ela vá, vai lá tu, Nelly. Só volto daqui a uma semana. E creio que nem mesmo teu patrão se oporá a que ela vá visitar o primo. Entre, menina! Disse eu a Cathy, puxando-a pelo braço, e tendo quase de a obrigar a entrar, pois estava especada, a olhar perplexa para o seu interlocutor, que dissimulava toda a sua perfídia num semblante austero e imperturbável. Aproximando-se com o cavalo, inclinou-se e disse: Devo admitir, Catherine, que tenho muito pouca paciência para o Linton, e que o Areton e o Joseph ainda têm menos. Tenho de reconhecer que ele não ficará nas melhores mãos. E o Linton precisa tanto de bondade como de amor. Uma palavra de conforto da sua parte seria o melhor dos remédios. Não dê ouvidos aos conselhos perversos de Mr. Dean, seja generosa e vá visitá-lo. Ele sonha consigo dia e noite e não há nada que o convença de que a menina não o odeia, pois deixou de escrever e de aparecer. Fechei o portão e encostei-lhe um pedregulho, para substituir a fechadura partida. Abri o guarda-chuva e puxei Cathy para debaixo dele, que a chuva já caía em grossas pingas por entre os ramos adejantes, mandando-nos para casa sem demora. A pressa impediu-nos de comentar o encontro com Atif durante o percurso, mas eu sentia que o coraçãozinho de Catherine estava agora carregado com redobrada tristeza.
Era tanta a amargura do seu rosto que nem parecia a mesma, era evidente que tinha acreditado piamente em tudo que ouvirá. Antes de nós chegarmos, o meu patrão tinha se recolhido no quarto a descansar. Cathy foi logo ter com o pai para saber como ele se sentia, mas encontrou-o a dormir. Voltou então para baixo e pediu-me para me vir sentar ao pé dela na biblioteca. Tomamos o chá juntas. Em seguida, ela estendeu-se no tapete e pediu-me que ficasse calada, pois estava muito cansada. Peguei num livro e fingi ler. Ela, assim que me julgou absorvida na leitura, recomeçou a chorar baixinho, que era pelos vistos o seu passatempo favorito nos últimos tempos. Deixei-a chorar à vontade, mas daí a um bocado não me contive e comecei a fazer troça do que Mr. Atif dissera a respeito do filho, convencida de que ela concordaria comigo. Isso sim. Não tive artes de contrariar o efeito produzido pelas palavras dele. E era isso mesmo que ele queria. Pode ser que tenhas razão, Ellen, respondeu Cathy. Mas não fico sossegado enquanto não souber a verdade. Tenho de dizer ao Linton que não é por minha culpa que não lhe escrevo e que os meus sentimentos não mudaram. Que podiam ralhos e protestos perante tão inocente credulidade. Nessa noite despedimo-nos amuadas. Mas no dia seguinte dei por mim a caminho do alto dos vendavais, à ilharga do cavalo da minha voluntariosa menina. Não suportando contemplar o seu desgosto, aquela palidez e aquela tristeza no olhar, acabará por ceder, na vaga esperança de que o próprio Linton provasse, pelo modo como nos recebesse, como era falha de fundamento a história que o pai dele contará.